Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. Nosso foco é estudar a Bíblia, estudo bíblico, tá bom? Nessa série nós estamos comentando sobre personagens esquecidos da Bíblia. Aquelas pessoas que passam na Bíblia, mas que passam tão rápido e que às vezes nós não atentamos para a vida delas. Falando sobre bastante pessoas interessantes aqui. Falamos sobre Auliabe e Bezalel, falamos também sobre Melquisedeque, já falamos sobre Jael, né? E no vídeo de hoje não vai ser diferente, nós vamos falar sobre Onésimo. Você sabe quem é Onésimo? Você já ouviu falar desse nome? Talvez, né, pode ser mais conhecido do que Jael, mas eu acredito que mesmo assim muitas pessoas ainda não conhecem quem era Onésimo, o escravo redimido. Vamos falar sobre ele hoje. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixe um like se você ainda não deixou e compartilhe com outras pessoas que possam gostar de consumir esse conteúdo também, tá bom? Então vamos lá, Onésimo, o escravo redimido. Então a história de Onésimo, um escravo fugitivo, é contada em uma das menores, mas mais profundas cartas do Novo Testamento, a Epístola de Paulo a Filemão. Embora breve, essa narrativa ela é carregada de implicações teológicas sobre graça, redenção e de transformação. Tá? Onésimo, cujo nome significa útil, viveu um percurso de inutilidade à utilidade no reino de Deus. Sua história ecoa o poder transformador do Evangelho, especialmente em contextos de relacionamentos quebrados e de reconciliação. Então, qual que foi o contexto histórico que Onésimo viveu? Então, o contexto histórico era o período romano. Onésimo ele era um escravo que, nesse período romano, ele vai fugir, né? Então, no mundo romano, a escravidão era comum e frequentemente brutal. Escravos eram considerados propriedade e não possuíam direitos civis. Fugas eram tratadas como crimes graves e escravos fugitivos eram frequentemente punidos com marca permanente ou até mesmo com a morte. Então, no período romano, a escravidão era tratada diferente do que é hoje, né? Totalmente diferente da escravidão que você conheceu, por exemplo, nos livros de história do Brasil, né? A ideia de escravidão era diferente. Então, principalmente no Império Romano, essa ideia de escravidão ela era muito brutal, muito terrível, e uma fuga de um escravo ele não era visto com bons olhos. Poderia gerar consequências terríveis para o escravo e o seu dono estaria coberto pela lei. O seu dono chamava Filemão, né? Então Filemão, ele era um cristão em Colossos, possivelmente um líder na igreja local, e a carta sugere que a igreja se reunia na sua casa. Onésimo era um escravo de Filemão e provavelmente havia fugido após roubar algo. Aí você pode pensar assim, pera lá, Onésimo era um escravo de Filemão e Filemão ele era um crente? Como assim Filemão era crente e ele tinha escravo, né? Então o primeiro ponto que você tem que pegar é não cometa anacronismo, tá? Eu não posso comparar a escravidão de hoje com a escravidão daqueles tempos. Segundo ponto a Bíblia não endossa tudo aquilo que ela fala. Ela registra as coisas, não quer dizer que ela concorde com tudo aquilo que está ali. E terceiro ponto, isso era uma prática comum da época. Ou seja, é onde Deus ele agia, mostrando a verdade, mas não cortando de uma vez. Ele foi cortando aos poucos. Então a escravidão ele era algo normal no período romano. Ela acontecia, era embasada pela lei, né? E o escravo ele tinha que trabalhar para o seu dono. De uma certa forma, você vive uma escravidão hoje.
para você ter uma noção. Por exemplo, se você quer comprar uma casa, você não tem dinheiro para comprar a casa à vista, você, de uma certa forma, você se torna escravo do banco. O banco, ele te empresta o dinheiro, certo? E todo mês você tem que pagar ao banco uma parcela daquele dinheiro. Você fica, entre aspas, preso ao banco até você acabar de pagar. É uma forma de escravidão, entende? Então não posso julgar, olhar com os olhos de hoje a escravidão do passado, que era algo comum se acontecer e agindo de forma diferente do que acontece hoje. E Onésimo, então, ele era um escravo de Filemon que fugiu da sua casa, só que nessa fuga, Onésimo conhece o Evangelho, conhece a Paulo. E Paulo agora, conhecendo como eram os costumes romanos, o que um dono de escravo podia fazer com um escravo fugitivo, embasado pela lei, Paulo escreve essa carta a Filemon, suplicando por misericórdia por Onésimo, que agora não era simplesmente mais um escravo, mas era um irmão em Cristo, porque ele tinha aceitado o Evangelho. Então a fuga e o encontro com Paulo. Onésimo, ele fugiu de Filemon e provavelmente ele foi para Roma, uma metrópole onde ele seria mais fácil de esconder. Em uma providência divina, ele encontrou com Paulo, que estava preso naquela cidade. Então, no versículo 10, eu leio assim, ó: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, por algum motivo, Paulo estava preso ali, e a Bíblia não revela como, mas é nesse interim que Onésimo vai conhecer a Paulo e conhecer o Evangelho de Cristo. A sua inutilidade agora é transformada em utilidade, tanto para Paulo quanto para o reino de Deus. Por quê? Porque agora ele era um cristão que poderia levar a palavra de Deus. Embora fosse perigoso, Paulo instruiu Onésimo a retornar a Filemon, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Perigoso por quê? Por causa da base que eu te passei no início do vídeo. Então, Filemon, Onésimo voltando, Filemon, mesmo sendo um cristão da época, Filemon, embasado pela lei, tinha direito até mesmo de matar Onésimo ali. Paulo, então, escreveu a carta a Filemon pedindo que ele recebesse Onésimo de volta, não como escravo, mas como alguém querido. Ele apelou ao amor cristão e à transformação que o Evangelho traz nas relações humanas. Então você vai ver no versículo 15 e 16, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivéssemos para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo então se oferece para pagar qualquer dívida que Onésimo tivesse com ele. Esse ato ilustrava o Evangelho. Cristo tomou sobre si as nossas dívidas para nos reconciliar com Deus. Então Paulo passa a amar tanto Onésimo, que Paulo, quando vai falar com Filemon, Paulo sabe das complicações legais. Mas por amor, Paulo fala assim, olha, eu pago o que ele estiver devendo. Né? A dívida dele passa a ser minha com você, eu vou te passar. Versículo 18. E se te fez algum dano, ou se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Tá? E a aceitação, o impacto da comunidade, a aceitação de Onésimo como irmão, teria sido um testemunho poderoso para a igreja local e para os vizinhos de Filemon. Né?
Então, o testemunho de Onésimo ali, com certeza, ajudou a ganhar muitas almas para o reino de Deus. E quais as lições nós podemos aprender para hoje? Bom, algumas lições muito interessantes eu tiro de Onésimo aqui para hoje. Graça transformadora. A vida de Onésimo exemplifica como o evangelho pode mudar completamente alguém, tornando ele inútil em útil na casa de Deus. Isso nos lembra de que ninguém está além do alcance da redenção. Ou seja, não tem aquele pobrezinho na igreja, não tem aquele menor na igreja. Na igreja, nós somos chamados para um local onde todos têm um papel. Todos podem exercer alguma profissão. Eu não sei ler. Na igreja tem lugar para você e com certeza tem um papel para você exercer. Paulo não apenas pregou o evangelho, ele modelou a reconciliação prática entre Onésimo e Filemão. Nós somos chamados a buscar a paz, restaurar relacionamentos quebrados, assim como Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, Paulo não apenas converteu para você, agora se vira. Não, Paulo converteu Onésimo, evangelizou Onésimo, mas Paulo, agora o que Paulo faz? Paulo, ele vai promover essa reconciliação, tá? Esse papel reconciliador, resolvendo ali o problema familiar que agora Onésimo teria. A carta destaca que em Cristo não há distinção entre escravo e livre. Todos nós, somos iguais diante de Deus e devemos tratar uns aos outros com igualdade e respeito. E assim como Paulo intercedeu por Onésimo, nós somos chamados a interceder e a defender aqueles que precisam do nosso apoio. Tá bom? E para a gente fechar, a história de Onésimo nos lembra que o Evangelho transforma vidas, reconcilia relacionamentos e desafia estruturas sociais injustas. Assim como Onésimo foi redimido e restaurado, Deus nos convida a sermos agentes da graça e da reconciliação no mundo. Ao refletirmos sobre essa narrativa, somos chamados a viver uma vida em comunidade de fé, onde a redenção é experimentada e compartilhada. Como podemos, como cristãos, ser instrumentos de reconciliação em nossos próprios relacionamentos e nossos próprios contextos? Então fica essa indagação para nós. É um personagem fantástico, Onésimo. Não sei se você já conhecia. Se você ficou com dúvida, volta e assiste o vídeo de novo, tá bom? Se você conhece alguém que teria essa dúvida, gostaria de aprender sobre isso, compartilha com ele também. Deus te abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.